Esse é aquele tipo de vídeo que eu queria ter assistido anos atrás, porque talvez ele tivesse me poupado de passar tanto tempo achando que tinha algo de errado comigo. Eu acreditava que para mim fazer determinadas coisas eu tinha que estar completamente pronta, segura. Achava que precisava estar preparada, falar melhor, saber mais, ter certeza daquilo e, principalmente, não correr o risco de parecer perdida ou incapaz. Só que essa segurança ela nunca chegava. Eu, na verdade, ficava só buscando mesmo. Só que enquanto eu esperava, eu deixava de fazer aquilo que deveria estar fazendo. Deixava de falar aquilo que eu gostaria de ter falado. E claro que para isso eu me dava N justificativas de que eu precisava estar mais preparada, de que eu precisava pesquisar um pouco mais. Sempre tive na cabeça que existiam pessoas muito melhores e mais qualificadas para aquilo. E de fato existia, fazer o quê, né? A gente tem que tá de cara com a realidade, tá tudo bem. Todas as minhas justificativas, todas as historinhas que eu contava pra mim eram muito coerentes e a maioria das vezes genuínas, verdadeiras. Mas eu perdi tanto tempo da minha vida tentando me tornar a pessoa que nunca sente medo, que nunca erra, que nunca lhe parece desesperada, que sabe tudo o que tá fazendo, aquela pessoa assim, impecável. E aí eu só perdi tempo mesmo, porque essa pessoa ela simplesmente não existe. E se você nunca me viu por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Kesli Chayara. E nesse canal eu compartilho vida real com clareza e propósito. Então já aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e já pega uma coisa pra beber aí. Inclusive eu preciso pegar minha água que ficou longe. Porque hoje eu quero compartilhar 3 coisas que me fizeram mudar completamente a forma como eu enxergo a insegurança. E não porque eu tenho deixado de senti-la, mas porque eu parei de permitir que ela decidisse as coisas por mim. E aí acaba que eu me pareço como uma pessoa mais confiante. Recentemente eu comecei um desafio de gravar vídeos em inglês. E isso me colocou de frente com muitas inseguranças minhas. Porque eu não sou a pessoa que sabe falar inglês incrivelmente. Na verdade, eu sei falar pouquíssimo. E aí eu sei que eu falo palavras erradas, tem coisa que eu não sei nem como se pronuncia. E eu tentei por muito tempo aprender inglês só ali de forma gramaticalmente correta, sabe? Tentar falar ali escondido, ficar na minha, repetir ali no Duolingo umas coisinhas. Só que a gente sabe muito bem que para falar uma língua você precisa arriscar com ela, você precisa falar e falar, principalmente com outras pessoas em um contexto no qual você vai usar com mais frequência, porque isso vai fazer com que você fale melhor. Então eu poderia estudar por mais 10 anos de forma gramatical. Se eu não arriscar a cara na tapa e ir para a vida real ou falar, eu não ia aprender nunca. E isso não acontece só com aprender uma nova língua. Acontece quando você entra na academia, acontece quando você decide ali gravar vídeos, por exemplo, quando você quer iniciar uma modalidade nova, quando você está começando um novo trabalho, quando você está se arriscando a fazer parte de uma rodinha de conversa de pessoas que são mais experientes. A gente tem essa ideia de querer desenvolver uma habilidade, a gente quer muitas coisas na vida, mas não quer ser vista durante o processo. A gente não quer ser identificada durante aquela fase que a gente ainda é ruim. A gente quer aprender uma coisa sem que ninguém perceba que a gente tá aprendendo. A gente detesta ser iniciante. E por incrível que pareça, grande parte da insegurança nasce exatamente aí, na tentativa ali de esconder o processo. E um primeiro ponto importante, que provavelmente você já ouviu isso em algum lugar, é não espere ter confiança para começar alguma coisa. Eu achava por muito tempo que confiança vinha primeiro, falar assim, não, deixa eu me sentir à vontade, não tô sentindo que Deus tá falando comigo pra fazer alguma coisa, porque eu tô incomodada, eu tô aflita, eu achava que eu precisava me sentir segura pra gravar, precisava do momento perfeito ali de estar assim, bem com o assunto, que eu precisava me sentir muito bem pra começar uma conversa, pra perguntar, pra falar, ou até mesmo me posicionar. Só que a confiança, ela só aparece depois que você já fez algumas dessas coisas algumas vezes. Você não se torna uma pessoa confiante pra falar e aí você começa a falar. Você começa ali falando de um jeito confuso, começa a perceber ali aonde precisa melhorar, tenta de novo, de novo, de novo. E aí com essas tentativas, com essas vezes e essa repetição, você passa a confiar que você é capaz de fazer aquilo. Porque a gente faz isso muito bem olhando para o nosso lastro no passado. E é por isso que é importante a gente estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo que seja pequena, porque essa coisa pequena ela vai fazer parte ali do nosso lastro e você já tem ali uma evidência suficiente para você ficar um pouco mais confiante. Mas se a gente não faz nada, a gente não tem essa evidência, a gente só tem o nosso passado antigo, aquela coisa que nos trava. Quando eu comecei a treinar, por exemplo, e eu precisava treinar, gente, eu comecei a treinar, eu pesava 48 quilos. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar aqui todo o processo e o que eu fiz, até porque eu já trabalhei muito tempo com isso. Mas quando eu entrei exatamente, principalmente ali na musculação, eu não entendia nada, nada de nada. Eu não tinha habilidade, coordenação motor o suficiente para executar como eu deveria. Só que se eu tivesse esperado entender tudo,
tudo. Falar assim, não, gente, eu tô com muito medo de me machucar, fazendo exercício, etc. Eu acho que eu vou ali ir pro YouTube, estudar um tanto de trem pra quando eu estiver bem pronta, bem ótima, aí eu começo a musculação. Eu não ia ter saído do lugar, porque a gente aprende na prática. E aí, toda vez que eu começo uma coisa nova, acontece a mesma coisa. Eu saí da musculação e da corrida de rua, que eu fiz por muito tempo, e comecei o CrossFit. Perceba, eu tinha 7 anos de musculação, eu já fazia corrida de rua, cheguei a fazer uma maratona. Aí eu cheguei no CrossFit e descobri que eu não sabia muita coisa. Porque os movimentos são diferentes, a dinâmica é diferente, aí um braço vai pro lado, a perna vai pro outro, e pendura naquelas coisas, e joga o peso que eu pegava na academia pra agachar assim com muito sofrimento, o povo joga pra cima. Eu não dava conta de fazer isso. E eu poderia olhar pra essas coisas e falar assim, não, acho que eu preciso me preparar mais, eu entender mais sobre como funciona. O próprio CrossFit, por exemplo, ele tem os nomes dos exercícios todos em inglês e diferentes. Então você chega lá sem realmente saber nada. Pensa se eu quiser saber o nome de todos os exercícios pra chegar lá e fingir que eu sei fazer alguma coisa. Eu só ia perder tempo, porque eu já estava no lugar ali onde ia me preparar, onde a preparação já aconteceria e o processo disso me tornaria mais confiante. E a gente precisa olhar para isso como algo digno, porque o ato de você estar tentando alguma coisa já te diferencia, porque as pessoas que não fazem nada, elas já têm a única certeza, que é o fracasso. Elas não vão sair do lugar, elas não estão fazendo nada. Então, elas não vão sair do ponto A para o ponto B, por mais que elas estejam errando, elas não vão sair do lugar, então elas já têm a certeza e garantia de fracasso. Agora, você que tá aí tentando, que tá começando, que tá na academia mesmo sem entender nada, que tá tentando uma alimentação sem saber nada, que tá tentando gravar vídeo errando tudo, gravando umas 1000 vezes, parabéns, você merece palmas porque você já tá fazendo alguma coisa e isso é o começo. É assim mesmo. Você vai acabar com a sua insegurança quando você começar, mesmo que pequeno, se dando confiança o suficiente, te dando evidência o suficiente de que você pode evoluir, que você é capaz daquilo. E aí você vai aumentar a sua confiança e diminuir a sua insegurança. Um segundo ponto é tenha muito cuidado com a régua que você usa. Porque uma das coisas que mais aumenta a nossa insegurança é a régua que a gente escolhe para nos medir. Quando você começa a evoluir em alguma coisa, você começa também a ter acesso a novas informações, a novos ambientes, você começa a conhecer outras pessoas, algumas pessoas mais preparadas, melhores que você, e você começa a subir a régua, você começa a subir o degrauzinho ali, então você começa a enxergar um horizonte que antes não estava no seu nível. E isso é muito bom. Eu gosto de estar perto de pessoas inteligentes, eu gosto de ouvir pessoas que sabem mais do que eu, e eu gosto também de entrar em ambientes, lugares que me forçam a crescer. Só que existe uma dualidade aí, existe um risco que precisa ser comentado. Se todas as pessoas que você utiliza como referência, todas são melhores que você o tempo todo, você começa a se sentir um fracasso, incapaz, você começa a sentir que você está atrasada. Por exemplo, você chega perto de uma pessoa que fala inglês como um nativo, você começa a se comparar tanto que você acaba se esquecendo que até um tempo atrás você não conseguia nem entender o que essa pessoa está falando. Você olha para uma pessoa que se comunica com clareza e esquece o quanto a sua própria comunicação já melhorou. Começa a olhar para aquela pessoa que treina há muito tempo e começa a tratar o seu próprio resultado como se fosse insignificante, como se você não soubesse fazer nada, como se você nunca tivesse evoluído na vida. E aí que tá o problema, é você começar a usar a habilidade dessa outra pessoa como uma acusação para você. Porque aí a comparação deixa de ser algo ali, não, eu vou aprender algo com essa pessoa, o que eu posso trazer ali pra eu melhorar, e começa a ser uma comparação de tipo assim, eu acho que eu nem devia estar aqui porque eu não tô no mesmo nível. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque estar numa conversa em que vocês estão falando de um determinado assunto que você é a pessoa que menos sabe sobre, não significa que você seja a pessoa menos inteligente da rodinha. E isso vai pra tudo. Só porque a pessoa já pega uma quantidade de peso, não significa que você não consiga fazer um movimento igual ou melhor. Então é importante que você se cerque de pessoas melhores que você esteja em ambientes que te forcem a crescer, mas também é muito importante que você esteja compartilhando aquilo que você aprendeu com outras pessoas igual ou inferiores que você. Porque se você tá sempre com as melhores, você começa a se comparar e você se acha incapaz. Agora, se você pega a sua amiguinha do lado que começou na mesma época que você e vocês estão se ajudando, se compartilhando, você começa a reconhecer ali aonde você pode chegar e reconhece também o seu progresso, como que vocês estão caminhando bem. Ao mesmo tempo, quando é uma pessoa que chega ali e é menor que você. Então, vamos dizer que você começou ali uma atividade física, tem 15 dias que você está fazendo. Em 15 dias, você com certeza já aprendeu alguma coisa. Você viu que correr 1 quilômetro foi muito mais difícil do que 500 metros. Então, quando você entra em contato
com uma amiga que tá começando hoje, seja a pessoa que inspira essa amiga. Porque por mais que você tenha 15 dias de experiência, você já é alguém que pode inspirar alguém. Se você faz um único vídeo com muito medo, você já é capaz de ensinar outra pessoa que nunca fez nenhum, porque você já tem algum tipo de experiência. Então, é importante você estar em ambientes que te melhoram, é importante você buscar isso, mas não o tempo inteiro. É importante que você compartilhe aquilo que você aprende, é importante que você esteja com pessoas ali também que você possa reconhecer o seu progresso. E aí entra num terceiro ponto. Não apague ali as provas do seu progresso. A insegurança, ela possui uma memória muito seletiva. A gente costuma gravar aquelas memórias que são ruins, né? A gente grava o vídeo que não ficou bom, a gente sempre fica ali, ó, martelando na cabeça a frase que ficou confusa, aquela fala que a gente disse com alguém e depois fica falando assim, gente, eu não deveria ter falado aquilo. A gente fica remoendo aquele movimento que a gente fez errado na academia, que sentiu que teve um olhar diferente. Essas coisas que, assim, não são tão legais, a gente fica na memória, a gente fica remoendo essas coisas, eu não sei nem porquê, mas a gente faz isso. E isso vai distorcendo a forma como que a gente se enxerga, a gente esquece tudo que a gente fez, tudo que a gente evoluiu, todo o esforço que melhorou e fica ali só focando no detalhinho ruim. Só que isso faz com que a gente sinta que nunca tá evoluindo. Por mais que a gente evolua, a sensação é que a gente não evoluiu nada. Principalmente porque nós, como nos vemos e nos assistimos o tempo todo, é outra coisa que a Luana Carolina fala também, porque a gente vê a nossa vida em pay-per-view, né? A gente se vê 24 horas por dia. As pessoas só veem fragmentos da nossa vida. E isso é algo pra gente saber, que a gente só vê na internet, por exemplo, fragmentos da vida das pessoas. Então, é muito fácil a gente juntar as pecinhas e parecer que a vida da pessoa é boa o tempo todo. Mas é fácil a gente se julgar também, porque a gente sabe tudo, os 100%, os erros e as qualidades. Só que a gente foca onde? Nos erros. E isso faz com que a gente esqueça do nosso progresso, ou nem sequer perceba, porque o progresso foi tecnicamente ali pequeno comparado com o que você já viu de referência. Sua régua já está muito alta. Então, a sua evoluçãozinha ali ficou insignificante. Então, a gente começa a não comemorar que correu 5 km, por exemplo, porque na mesma pista ali tinha alguém correndo 10. E a insegurança faz isso com a gente. Faz a gente viver num estado de insuficiência. E reconhecer o progresso não é arrogância. A gente deve estar ali sempre reconhecendo e comemorando os pequenos progressos. Eu falava sempre para as minhas alunas, se você emagreceu meio quilo é muita coisa, gente, vamos diminuir isso aqui. 100 gramas, se você diminuiu 100 gramas, reconheça isso. Reconheça esse processo. Porque de 100 em 100 vai chegar o momento dos quilos. Mas se você nunca reconhece, igual tinha gente que se pesava toda semana. E aí toda semana baixava 100 gramas. E ela sempre reclamava. Sempre achando ruim. Ai, não, foi só 100 gramas. Nossa, mas é muito difícil emagrecer. Nossa, mas não sei o quê. E só reclamando, só reclamando. Só que não percebia que chegava no final do mês, tava ali meio quilo a menos, 1 quilo a menos, que no espelho ela tava muito melhor. As coisas acontecendo, a vida mostrando e a gente focando o quê? Na coisa ruim à toa. E uma maneira muito prática de reconhecer o que você melhorou é você compartilhar isso. Eu percebo isso criando conteúdo, mas não que você precise fazer isso criando conteúdo. Porque às vezes uma ideia que é básica pra mim, porque eu já pensei sobre aquilo várias e várias vezes, quando eu por algum acaso resolvo publicar e falar sobre, é o vídeo que normalmente acontece assim, parece que é só pra me provar. É onde as pessoas engajam e perguntam e comentam mais, porque para elas não era tão óbvio. E com certeza você tem algo hoje que já virou simples para você, porque você já faz isso por tanto tempo, já é tão natural, veio da sua casa, é cultura da sua família, que você acha que não deve falar sobre, que não é um trem de se ensinar, ninguém quer saber sobre isso. Só que para as outras pessoas que não têm acesso a isso, ou que conviveram com outras realidades, não tem noção e para elas é novo, é legal, é interessante. A gente não deve se colocar como especialista de tudo o tempo todo. A gente só deve compartilhar ali com honestidade e com uma real gratidão, sabe? De ficar tão agraciado com o que aconteceu, que aí a sua vontade é só compartilhar. Então o ato de eu ir fazendo essas coisas foi me ajudando e contribuindo para que eu entendesse que eu não precisava eliminar todas as minhas dúvidas. Na verdade, isso me deixava muito insegura. Eu poderia sim começar sem saber tudo, até porque eu ia aprender no processo. Que eu posso sim entrar em ambientes com pessoas melhores que eu, sem simplesmente transformar ali a admiração que eu tenho por elas, a vontade de crescer e aprender por humilhação ali, achar que eu sou uma completa e acabada. E que eu deveria reconhecer cada pedacinho do processo e principalmente compartilhar com alguém.
Porque você pode, pelo mínimo que você sabe, pelo mínimo que você aprendeu, ensinar alguma coisa para alguém. Isso vai, sem sombra de dúvida, te edificar muito mais. Provavelmente você já ouviu essa frase, né, de falar que você mais aprende quando ensina do que qualquer outra coisa. Isso é técnica de estudo. Muitas pessoas ensinam isso. Você aprendeu ali? Já ensina para alguém, porque isso vai ficar na sua cabeça. Então, faça isso. Faça alguma coisa, faça algum processo e passe para frente, porque você vai reconhecer ali, ser grata e aprender cada vez mais. E guarda isso para você. Não espere o momento correto, não espere ali a confiança chegar. Invalide a insegurança na sua vida fazendo alguma coisa. Inspire outras pessoas. Por mais que você começou agora, você pode inspirar alguém.